podem estar aqui agora, para que esse conteúdo possa ajudar outras pessoas. Eu acho que nesse momento de pandemia, quarentena para alguns, alguns continuam trabalhando, vai fora e volta. É um momento, do ponto de vista espiritual, para a gente poder aproveitar e crescer em Deus, ser fortalecido por Deus, na busca de oração individual. Não é só uma questão de culto da família, culto na igreja online, mas é você individualmente procurar a Deus, porque o tempo é breve, o final chegou, Mateus 24 está praticamente completado, e então em breve Jesus realmente vai voltar e nós temos que ter, pela graça dele, pelo Espírito Santo, que realmente é quem vem e nos leva a buscar a espiritualidade, buscar ele, buscar a pureza de coração. Então a gente precisa usar esse momento para isso, né? Para aprofundar nossa conexão com Deus e também trabalhar no evangelismo, não é? Ainda faltam muitas pessoas para ouvir a mensagem da salvação no Senhor Jesus e as doutrinas da palavra de Deus, a breve volta do Senhor Jesus. Então eu peço, por favor, que você compartilhe, aí você, meu irmão, minha irmã, compartilhe essa mensagem depois com outras pessoas. Eu tenho um site também que tem colocado algumas mensagens em relação a essa questão de sofrimento emocional em função dessa pandemia. Você pode ir no meu canal do YouTube, youtube.com/claramente NT de Novo Tempo. Claramente é o nome do programa que eu apresento no Novo Tempo. youtube.com/claramente NT. Tudo junto. Ali você vai encontrar todos os Claramente que eu gravei naquela temporada anterior, que era um programa maior, e os programas novos. Bom, tem ali alguns vídeos que eu tenho feito agora em função da pandemia. E Claramente, que agora está dentro do Vídeo Saúde, você pode entrar no youtube.com/Vida e Saúde NT, Novo Tempo. Se você quiser assistir o programa inteiro, que tem sido muito bom, tudo bem. Se você quiser assistir só os Claramentes, que estão ali mais ou menos 8 ou 9 minutos, você clica ali em Playlists, depois tem um outro playlist ali, e aí você vê o Claramente dentro do Vídeo Saúde. Então, eu fico muito contente quando tem pessoas não adventistas assistindo o que eu falo, para que Deus possa iluminar essas pessoas. Então, uma maneira muito boa da gente crescer espiritualmente tem que ver com a gente trabalhar para ajudar as pessoas que, como eu, não conheciam a palavra de Deus e que vinham a conhecer através de um colega da faculdade de medicina. Bom, eu queria fazer uma oração inicial. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade. Nós oramos, eu oro em nome do Senhor Jesus, na crença de que o Senhor ouve essa oração por causa dos méritos dele, do Senhor Jesus, e da nossa necessidade. Então pedimos que ilumine nossa mente, de cada irmão, de cada irmã, de cada visitante aí nesse momento, para que a mensagem que o Senhor sabe que cada um precisa fique clara na mente de cada um. E eu não tenho a mínima ideia do que cada um necessita, mas peço que aquilo que vai ser falado, o Senhor possa usar segundo a sua vontade, para ajudar individualmente cada pessoa que está aqui nessa live. Pedimos a proteção contra o mal e que seu Santo Espírito ilumine a cada um nesse momento, para que exista uma absorção da verdade pela sua palavra e o que cada um precisa. Muito obrigado, porque na verdade o Senhor traz para cada um o que nós precisamos. Então, nos perdoe quando nós rejeitamos isso ou não estamos atentos à sua voz, e pedimos que hoje e nos próximos tempos o Senhor nos ajude a ter mais sensibilidade para com a sua voz e perceber as suas indicações, a sua orientação, as suas repreensões também para o nosso crescimento. Muito obrigado. Mais uma vez eu peço
o perdão dos pecados de todos nós e a sua luz nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muitas famílias estão no alto estresse porque estão vivendo, né, em casa o tempo todo, porque eu não sei quantos de vocês estão vivendo com trabalho em casa, né, o marido está trabalhando em casa, não sei quantos já estão com um trabalho mais ou menos convencional ou voltaram a trabalhar fora, mas esse tempo em que ficamos juntos mais tempo dentro de casa, tem acontecido realmente um certo estresse, né? Seja pelas crianças, seja pela convivência que era um pouco mais diluída, né? Vamos dizer assim, quando o marido ia trabalhar fora, a esposa ia trabalhar fora, então a gente fica pensando assim, bom, se agora que temos que ficar mais tempo juntos e tem havido muita tensão, muito estresse, o que aconteceu? Será que não tinha um amor, né, entre um e outro? Será que havia alguns casais que estavam com alguns problemas que vinham empurrando com a barriga e agora que teve que ficar mais junto mais tempo, então a coisa foi aparecendo, né? Não dá mais para empurrar com a barriga. Então, sim, agora nós precisamos encontrar maneiras de lidar com essa situação inesperada, né, de uma tensão familiar. Claro, é mais tenso e mais conflituoso quanto maior era o desajuste já existente no casal e entre o casal e os filhos. Então, quando eu escuto algumas mães comentando que estão ficando loucas, né, com seus filhos em casa nesse momento de quarentena, eu me pergunto, bom, será que essas crianças são realmente terríveis? Será que essas mães deixavam seus filhos com babás, com eletrônico, sei lá, com TV, uma escola integral, com avô, com avó, e agora que tem que ficar com eles não sabe muito bem lidar? Bom, também os pais, né, podem ter impaciência de lidar com seus filhos. Claro, realmente a situação não é fácil, porque se você tem filhos que iam para a escola e agora estão o tempo todo dentro de casa, tendo uma aula online ou sem aula, é, realmente é um estresse, porque para todo mundo é um estresse. Mas eu queria falar para você só um momentinho antes de voltar a falar sobre os adultos, de que esse estresse que estamos vivendo, as crianças em isolamento social, elas também sofrem, né? Elas podem ter medo, ansiedade, dúvidas, insegurança. Então agora é uma hora de acolher seu filho, sua filha, orientá-los, deixar a criança fazer perguntas e responder com cautela, com verdade, com carinho, não com grosseria, nem impaciência, nem nervoso. Então, se seu filho ou sua filha está com medo, pare com tudo um momentinho, desligue o celular, desligue a TV, apague o fogo do fogão para não queimar a comida e dê uns minutinhos de atenção para essa criança. Olhe nos olhos dela, pergunte o que ela quer saber, o que ela está sentindo e deixe ela falar um pouquinho, né? Eu vou repetir, deixa a criança falar um pouquinho. Eu sei que alguns pais e mães com boa intenção, quando uma criança diz, mamãe, eu estou com medo desse vírus, com a boa intenção, o pai ou a mãe pode falar assim, então, tá bom, fica bem, Jesus nos ama, vamos lá brincar um pouquinho com o seu carrinho e já muda a conversa. Não, quando a criança falar que está com medo, né, que está preocupado, faço a pergunta, preocupado com o quê, querido, querida? Fala um pouquinho para papai, fala para a mamãe. Então, deixa a criança falar, porque ela precisa falar, ela tem direito de expressar o medinho dela, a ansiedade dela, a insegurança, né? E você, pai e mãe, tem que estar ali para dar um acolhimento para esse pequenino, para essa pequenina, ou para esse jovem, pode ser já com 10, 12 anos, né? Um adolescente. Então, esse acolhimento, esse ouvir a criança, deixá-la desabafar, é uma função, né, que temos como pai e como mãe. Então, quando você orientar seu filho com o que ele quer saber, não precisa dar uma aula sobre coronavírus, né? Mostrar as tragédias, estatísticas, nada disso, né? Aliás, pelo contrário, não vai falar de tragédia perto de criança para não estressar a cabecinha dos bichinhos. Mas quando você for orientar seu filho, sem muitos detalhes, sem enfocar tragédias, como eu estou falando, sendo objetivo na sua linguagem, uma linguagem que a criança entenda, né? Isso vai promover na criança uma sensação de proteção, de segurança, vai diminuir a ansiedade dela. Primeiro, porque você deixou ela falar, né? Desabafar a angústia dela, a preocupação dela. E segundo, porque você deu acolhimento. Você, depois que deixou a criança falar um pouquinho, 3, 4, 5 minutos, pronto, ela desabafou, ela recebeu o seu colo e aí ela se sente
mais aliviada. Se ela quiser chorar um pouquinho, deixa ela chorar um pouquinho. Eu vou falar sobre isso mais adiante para nós adultos, né? Mas deixa ela falar um pouquinho, deixa ela chorar, não tem problema não, não precisa mandar parar de chorar logo ou querer dar um chocolate, coisa assim, para não chorar. Não, deixa chorar um pouquinho, a gente tem hora de chorar sim. Então a criança tem sentimento de angústia, ela sabe que o que está acontecendo não é bobagem, né? Porque ela não está indo na escola, ela não está brincando mais com os amiguinhos ali na calçada, ou no playground, ou na pracinha, ou no quintal de casa, né? Então, eu tenho 2 netinhos, eu moro em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, mas estou aqui, eu fico metade da minha vida aqui no interior de São Paulo, perto da Novo Tempo, e perto de Jacareí. Minha filha mora em Jacareí, meu genro trabalha no Novo Tempo, ela tem 2 meninos, 2 aninhos e 6 aninhos, e então fico lá e cá. Eu estou aqui já desde que começou essa quarentena aí em março, né, aqui no interior de São Paulo, num sítiozinho entre Jacareí, passando em frente ali a Novo Tempo e em direção a Mogi das Cruzes. Então, depois já de uns fins de semana para cá, minha filha vem com o meu genro aqui no sábado, almoça, fica aqui, todo mundo com máscara, tudo bem, e domingo vem de novo para cá e tal. E teve um pouquinho mais 2 semanas atrás, eu ainda estava um pouco preocupado com essa questão de abraçar e tal. E então a criança queria abraçar o vovô, e aí, não, peraí, só um pouquinho, depois o vovô abraça. Teve um dia até que o pequenininho chorou, tadinho, me partiu o coração, né? Mas depois eu trocando ideia com alguns colegas e vendo algumas informações, agora eu abraço assim, ele abraça na minha perna e tal, não tem rosto encostado com rosto, então a gente já tem um pouquinho mais de aproximação. E então as crianças, e eu senti que um dia já estava, foi sábado retrasado, eu acho, e eles chegaram e eu fui lá dar um abraço assim, só na minha cintura, e eu senti que o mais velho ficou um pouquinho preocupado e tal. Então as crianças têm essa angústia, sabem que está acontecendo alguma coisa estranha, né? Pode não entender muito bem o que é vírus, o que é isso, mas elas têm E eu tenho um texto aqui de Ellen White, está no livro Orientação da Criança, página 128. As crianças têm orientação da criança 128. As crianças têm provações tão difíceis de suportar, tão penosas em sua natureza, como as pessoas de mais idade. Os próprios pais não se sentem sempre da mesma maneira. Sim, né? Tem dia que a gente está mais alegre, um dia a gente mais triste, um dia a gente está um pouquinho mais paciente, ou muito mais, né? Então, as crianças têm provações. Essa questão de a criança não sente, está lá brincando com o seu brinquedinho e não tem nenhuma preocupação. Tem sim, as crianças têm angústia, então por isso é importante a gente dar um colo para elas e explicar a elas o que está acontecendo com poucas palavras, sem, como eu disse, enfocar a tragédia. Abra sua Bíblia aí no livro de Efésios. Eu também tenho um texto que o Senhor Deus colocou aqui para nós, pais. Eu sou pai de Pablo e Thaís. Meu filho tem 3 filhos e minha filha tem 2. Então, sou avô de 5 netos. Efésios, capítulo 6, os versos de 1 a 4. Efésios 6, eu estou no Gálatas aqui. Efésios 6. Vós, filhos, sejam obedientes a seus pais, porque no Senhor, porque isso é justo, né? Então, você, jovem que está escutando essa mensagem, mesmo que você tenha um pai meio complicado, uma mãe meio complicada, sabe, não trate-os bem, não seja agressivo com esses pais. Você tem que aceitar esses pais, o que não quer dizer concordar com tudo errado que nós, como pais, podemos fazer, né? Mas eu não vou falar esse assunto agora, expandir. Então, mas só isso, né? Filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Verso 3, para que te vá bem e vivas muito tempo na terra. E olha aqui o verso 4, Efésios 6, 4. E vocês, pais, não provoquem, não irritem, não provoquem a ira aos seus filhos, mas criais na de doutrina e administração do Senhor. Então, Deus está falando através de Paulo aqui para a gente não irritar nossos filhos, né? Inclusive, tem outro texto, acho que eu vou citar mais adiante, não irrite seus filhos para que eles não percam o ânimo. A criança pode desenvolver depressão, sim, quando elas se sentem negligenciadas, quando são negligenciadas, quando são desamadas, quando os pais não têm tempo para elas e passa para elas a ideia de que elas não têm valor na vida deles.
Bom, voltando à questão, então, da família, como todos os casais agora, né, em relação a esse confinamento por causa da pandemia, esse é um momento em que é possível cada um pensar no que está pendente no relacionamento, no que está mal resolvido, no que precisa conversar, ajustar, corrigir, entender, perdoar e usar parte do tempo para conversar sobre isso. Vocês mulheres estão de parabéns porque vocês são mais, a grande maioria das mulheres, tem mulheres mais fechadas também, mas a grande maioria das mulheres casadas são aquelas que tomam iniciativa para tentar resolver coisas mal encaixadas no casamento. Então vocês estão de parabéns porque vocês têm essa proatividade, né, de buscar uma solução, de querer conversar, de ler um livro, de querer participar do encontro de casais. Nós homens somos mais resistentes, a gente acha que se dá sexo e dinheiro, então já está tudo resolvido, né? Não, não é assim, né? Casamento, a gente tem que ter uma combinação de diálogo, de conversa e de carinho sem ser ligado à parte erótica. Tem que ter essas três coisas, né? Essa combinação. E a parte mais importante não é a sexualidade, e o assunto não é terapia de casal hoje, mas então agora é um tempo de oportunidade de não mais adiar o que está engasgado na vida conjugal. É uma boa hora de conversar para encontrar soluções e saídas para melhorar a qualidade da vida familiar. Uma vida familiar que tem a melhor qualidade, isso especialmente para nós homens, né, diminui muito o estresse. É muito difícil para um homem que vai para o seu trabalho e tem um problema em casa, e tem problema do trabalho, isso é mais esgotante, né? Pode encurtar a vida, pode gerar uma série de problemas, né? Claro, para a mulher também, né? Então, vale a pena, eu estou dizendo para os homens, porque então vale a pena você, marido, e você namorado, você noivo, né, tomar a iniciativa de resolver algumas pendências, especialmente se você está namorando e você está noivo e acha que não, quando casar tudo resolve. Alô, não resolve não, né? As coisas têm que ser resolvidas o máximo possível antes de você casar, porque depois que você casa vão ter outras coisas que não existem agora na vida não conjugal e que vão ser também desafios. Então, é verdade que os casais que já estavam pelas pontas em termos de briga, talvez alguns até em via de separação, que já viviam distantes afetivamente, agora tendo que conviver todo dia no mesmo ambiente, né? Aqueles que estão em casa, trabalhando em casa, não é fácil. E pode sair faísca, né? E piorar tudo. Mas existe a opção de cada um, marido e esposa, para pensar, parar e pensar consigo mesmo, decidindo o que precisa fazer da sua parte para lidar com essa situação, não só de isolamento devido à pandemia, mas porque a situação conjugal precisa de soluções. Então, uma boa regra para ajudar dificuldades na família, seja com pandemia ou sem pandemia, é o que eu posso fazer para ajudar? Qual é o meu problema? Qual é a minha dificuldade? O que é que eu tenho no meu comportamento, no meu caráter, que não está legal, está contribuindo para um estresse nessa vida? Então, cada um tem que pensar nisso. Muitos anos atrás, eu estava pesquisando sobre os alcoólicos anônimos. Eu trabalhava com o História Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, morava na cidade do Rio de Janeiro, e aí eu me interessei muito por esse tipo de abordagem de tratamento para alcoolismo, e fui em vários grupos de AA, de Alcoólicos Anônimos, e tem um grupo muito bem organizado no Rio de Janeiro, no bairro chamado Largo do Machado, na Galeria Condor, e eu fui a algumas reuniões abertas ali, e ali é muito bem organizado aquele grupo, e ele então tinha um quadrinho na parede que era o pensamento do dia. Um outro dia que eu voltava lá, quando eu podia, eu lembrava, deixa eu ver qual é o pensamento que está no quadrinho de hoje, que eles trocavam, né, o pensamento. E um dia eu cheguei numa reunião lá e tinha um quadro que o pensamento era assim: primeiro de tudo, olhe-se a si mesmo. Depois, olhe-se de novo. Interessante, né? Então, qual é o meu problema? Essa é uma chave para ajudar questões conjugais, do que depende de você, qual é o meu problema? Então, se você trabalha para melhorar sua dificuldade, isso é a sua parte, né? Muito bem. Então, mas se vocês estão vivendo, eu espero que não, eu espero que nenhum de vocês esteja com uma situação complicada, difícil no seu casamento, mas se tiver, ou se você conhecer alguém, né, que está com uma situação não só conjugal, mas com muito medo, muito pânico, muita tristeza, quem sabe entrou em depressão por causa desse medo, tudo isso,
e não tem como ir no psicólogo, não tem como pagar, não tem convênio, enfim, existem 2 sites que são adventistas, que estão oferecendo atendimento psicológico gratuito, claro, em horários que os psicólogos podem atender. Um é fábrica de www.fabrica, tudo junto, tudo minúsculo, e no plural, fabricaderelacionamentos.com.br, fabricaderelacionamentos.com.br. E outro site que é da União Nordeste, não sei, brasileira, é Ouvido Amigo, tudo junto, ouvidoamigo.unb, U de urubu, N de nariz, B de Brasil, ouvidoamigo.unb.org.br. Então, esses 2 sites, fabricaderelacionamentos.com.br, se alguém puder digitar aí no chat, digita, para quem não pegou, pode pegar, e ouvidoamigo.unb.org.br. Nesse site você tem atendimento psicológico online, gratuito, de pessoas que estão fazendo um trabalho belíssimo, voluntário, profissionais, né, psicólogos e psicólogas. Então, o grande primeiro passo é cada um decidir e escolher lutar consigo mesmo para se controlar e começar a pensar sozinho o que é necessário fazer da sua parte para evitar discussões de agressividade, ironia, críticas, né? Agora é hora de um ajudar o outro. Agora é hora de apoio, não de crítica. Na verdade, a hora para isso é sempre, né? Não é só com pandemia. Agora é hora de se humilhar e deixar o orgulho de lado e reconhecer que todos estamos no mesmo barco, né? Não somos melhores nem piores que ninguém. Então pense nisso, comece com isso, pensando no que você pode fazer para ajudar. Então, e respeitar essa pessoa que está aí na sua casa. Ela é uma pessoa, ela tem uma individualidade, né? Decida agora ajudar a si mesmo e a todos, se controlando emocionalmente para não perturbar ninguém dentro de casa. Na meditação chamada Refletindo a Cristo, na página 284, tem um texto belíssimo que fala assim, Ellen White fala assim, essa autora inspirada, profetisa de Deus: na infância e juventude, o caráter é extremamente sensível. A capacidade de autocontrole deve, então, ser adquirida. Olha só que interessante, né? Então, o autocontrole deve começar lá atrás, né? Na infância e na juventude. Na vida doméstica são exercidas influências cujos resultados são tão duradouros como a eternidade. Mais do que um talento natural, os hábitos estabelecidos nos primeiros anos decidirão se um homem será, ou um homem, uma mulher, será vitorioso, vitoriosa ou derrotado na batalha da vida. Interessante, né? Então, você hoje, talvez a sua dificuldade de comportamento na sua vida com seu marido, com a sua esposa, com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com a sua filha, tem uma certa raiz lá atrás, né? O que você viveu lá com seus pais. Então, talvez seja mais difícil, realmente, quem viveu numa família muito disfuncional, muito complicada, né? De hoje ter um acerto na vida conjugal, mas isso é possível, pela graça de Deus é possível. Talvez você tenha que pedir a Deus força para que Ele te ilumine, para você primeiro entender o que você trouxe do teu passado mal resolvido para dentro do casamento, e que seu marido, sua esposa não tem nada a ver com isso, né? E em seguida, além de Deus iluminar, você poder ter a força de Deus para lutar contra isso, que foi uma coisa meio torta que você aprendeu e ainda está funcionando no comportamento hoje na sua vida familiar. Bom, vamos ver algumas dicas práticas. Eu vou agora para a segunda metade do tema. Algumas dicas práticas para que o comportamento familiar, nesse momento de quarentena, seja vivido com o mínimo de tensão, de briga, de desarmonia possível. Primeiro de tudo, evite a atitude de crítica. Agora não é o momento de ficar apontando falhas do outro, né? Nunca é, mas agora, especialmente com essa união aí. Na verdade, isso deve ser evitado, claro, em qualquer momento. Se você evitar críticas, isso previne estresse, tristeza, irritação. Agora é hora, ao invés de crítica, de apreciação, de valorizar, elogiar o outro para criar um clima calmo. Não critique seu marido porque ele não arruma a louça como você. Não critique a sua esposa porque ela não cozinha tão bem como sua mãe, né? É só 2 exemplos. Agradeça seu marido por ele colocar o lixo fora, coisa que talvez ele nunca fazia.
Ao invés de falar, poxa, você nunca fez, até que enfim. Pá. Não, fala assim, querido, que bom que você me ajudou botando o lixo para fora, né? Agradeça a sua esposa por ela ficar com as crianças, sem a babá, sem a vovó, enquanto você trabalha aí no seu escritório, no seu cômodo em casa, se você está trabalhando em casa, né, se isolando aí num cômodo. Antes de você dormir, esposa, você pode dizer para o seu cônjuge 3 coisas, pode pensar em 3 coisas ao longo do dia que você apreciou nele, nela. Não se pode conviver juntos em paz sendo crítico, né? Fica tenso, dá vontade de se afastar, né? Então seja gentil com o outro. Se você sente que falta o sentimento de afeto, de amor pelo outro, porque já viu uma coisa mal resolvida e você ainda não conseguiu resolver essa sensação de parece que eu perdi o amor por ele, por ela, então pelo menos você pode se esforçar para tratar bem a pessoa e levar essa questão da falta de sentimento para Deus, né? Porque a fonte do amor verdadeiro é Deus. E, e é possível tratar bem uma pessoa mesmo que você não esteja sentindo um grande amor, um grande afeto por ela. É possível tratar bem uma pessoa, sim, é possível, né? Então, você vai, em seguida, tratar bem, se esforçar para tratar bem, ser gentil e lutar com Deus para pedir a Deus o amor que talvez você tenha perdido, né? 1 João 4,8 fala que Deus é amor e o tipo de amor que você precisa, segundo a compreensão e a vontade de Deus, lhe será dado caso você peça com humildade, com perseverança e com fé. Então, pedir isso. Tem pessoas que talvez possam pensar, doutor César está espiritualizando o amor na vida conjugal. Não, não estou. Na vida conjugal tem um amor ligado à sexualidade, tem a atração sexual, tem a vida ligada à afetividade, que é o afeto, o carinho, sem ter a ver com parte erótica, e tem a afetividade ligada à parte do diálogo, da conversa, da busca de entrosamento. Então, nessas 3 áreas, sexualidade, afeto sem sexo e diálogo, precisa amor para isso funcionar bem. E esse amor vem da onde? Vem de Deus, né? Deus pode dar um amor para você no sentido de você voltar a ter a atração sexual pelo seu cônjuge, que vem de Deus também. Sexo não é coisa suja, né? Pode ser feito de maneira suja, mas não é, né? Então, isso é muito comum as mulheres pensarem assim, mais mulheres do que homens. Poxa, mas você não, né? Se o marido fala assim, querida, eu estou orando a Deus para Deus me dar mais amor por você, né? Aí tem algumas esposas que não aceitam muito bem isso e pode pensar assim, poxa, mas você não pode ter amor por mim de você mesmo? Tem que pedir para Deus? Né? Sabe por que algumas mulheres falam isso? Porque elas acham que o amor que elas têm pelo marido é delas mesmas, né? Elas não entenderam ainda que se o amor que ela tem pelo marido é maduro, não é produzido por ela, né? É produzido por Deus se ela se humilha diante de Deus, né? É que realmente há muita confusão entre romance, a sensação de romance e amor. Romance pode ser maduro ou não. Cuidado, né? Se você é muito fissurada no seu marido e ele é um Deus para você, alô, isso não é amor maduro, né? Isso é obsessão, isso é uma idolatria, tá? Bom, Provérbios 15:1 tem um texto interessante que serve aí para nós nesse contexto aí. Provérbios, vamos ver aqui, Provérbios 15, verso 1, nessa questão de ser gentil, de ter paciência. O que diz Provérbio 15:1? Aqui diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, né? Ou desperta a ira, né? Então, cuidado com a sua palavra, sabe? Se você, por alguma razão, claro, tem dias que você vai ficar mais estressada, mais estressado, quarentena, medo de contaminação, as crianças em casa, enfim, tem que ir no mercado, mas aí tem a preocupação de ir no mercado e tal, então tudo isso, tem dia que realmente é natural que se fique mais estressado e se você perdeu o controle, agrediu verbalmente, falou uma palavra dura com teu filho, com a tua filha, com teu marido, com tua esposa, enfim, você depois respira fundo, faz uma oração e vai lá e pede perdão a essa pessoa, né? Oh, desculpe, eu estava realmente muito estressada. Isso traz um grande alívio, né? Inclusive para as crianças. Você, papai, você, mamãe, não tenha medo de, se eu for pedir perdão para o meu filho porque eu fiquei impaciente com ele, com ela, e ele tem 4, 5, 6, 8 aninhos, eu vou perder minha autoridade. Alô? Não vai perder a autoridade.
A criança sabe que você errou, você foi duro com ela, você foi agressivo verbalmente com essa criança, né? Então, e mostrou um comportamento que não é aprovado por Jesus Cristo, né? E a criança olha para você como Deus, né? Pai e mãe olham como Deus, né? Então, se você pedir perdão à criança com carinho, desculpa, mamãe estava nervosa ontem, eu falei aquela palavra dura para você, repete a palavra que você disse para ela lembrar, né? Mas eu amo você, me perdoe, tá bom, querido? Vovô, mãe ama você, eu estava só muito cansado, estressado e perdi o controle e tal. Então, a criança vai te admirar mais, ela não vai perder a autoridade, né? Em relação a você. Você não vai perder a autoridade, né? Um segundo passo é procure ser mais curioso, curiosa, do que furioso e furiosa. Se você perceber que seu marido ou sua esposa está irritada num certo momento, não se irrite também. Procure saber o que está acontecendo, com desejo de ajudar, não para criticar. Incentive a pessoa a falar e expressar a zanga dela e não traga aquilo como algo pessoal. Claro, a pessoa vai precisar falar sem atacar você ou outro membro da família. Quando as pessoas estão estressadas, é perigoso o que elas dirão. E é também difícil ouvirem, né? A pessoa muito estressada não escuta, né? Então, deixa a pessoa desabafar, fala, querido, você quer falar um pouquinho? Você está nervosa? Tá bom, fala para mim, por que você está nervosa? Deixa ela falar, porque não sei o quê, queimou o feijão, porque não sei o quê, eu tinha que ir no mercado, não deu tempo. Tá, você só escuta, não tem problema, não tem que explicar nada, você só oferece seu ouvido, a pessoa desabafa, então dá um alívio. Agora, quando você for também desabafar, é o que eu já falei, não fique agredindo o outro, né? Não fique também jogando panela no chão, tá? Então, falar sem agredir o outro e escutar o desabafo do outro com respeito é uma coisa muito importante para o tempo todo e nesse momento aí de quarentena. Dá uma olhadinha agora em Efésios, ali tem um texto também bem interessante, olha o que Deus está dizendo para a gente fazer, né, queridos? Efésios 4, 26. Efésios 4, 26. Ali diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, primeiro, Deus está dizendo que você tem direito a ter raiva. A raiva não é uma emoção errada. Não é pecado ter raiva. Senão Paulo diria, não tenha raiva. Ele não está dizendo isso. Né? Não tenha raiva, porque se você tiver, você está pecando. Não é isso que ele está dizendo. Deus está dizendo, através de Paulo, que quando surgir situações que geram raiva, tá bom, tenha raiva, mas não deixa a raiva ter você. É isso. Tem uma autora da Universidade de Harvard, doutora Lee Vellet, ela fala assim, saúde mental é você ter as emoções e não deixar as emoções terem você. Como é difícil, né? Quando sobe aquele sangue do Dr. César, eu perco o controle. Então, precisa mais oração, mais Espírito Santo, mais luta de você com você mesmo. Não está errado ter raiva. O problema é o que você faz com a raiva, o que a raiva faz com você. Então, se na hora que está irritado em casa e vê uma raiva, e você respira, não vai contar até 10, não, até 22, até 49, até 57, né? Pensa bem o que me gerou essa raiva, por que eu estou assim. Então, você dá um tempo a você de poder administrar essa emoção, tá? A raiva é um sentimento normal que ela nos ajuda a nos proteger de pessoas abusivas. As crianças, quando eram pequenas, que manifestavam uma zanga, vamos chamar de zanga, ou raiva, justa, né? E o pai e a mãe, cala a boca, para com isso, ninguém aqui em casa tem raiva. Jesus detesta a pessoa que tem raiva, ainda bota Jesus no meio, né? Tem nada a ver, né? Essas crianças, algumas delas, aquelas que são mais sensíveis, começam a desenvolver uma crença psicológica na cabeça de que está errado elas expressarem uma zanga justa. Então elas vão engolir, algumas vão peitar, aquelas crianças que peitam, né? Outras que têm um temperamento mais dócil engole e se sentem culpados de ter raiva, quando não é culpado de ter raiva. Então, quando crescer, vem alguém abusivo em relação a elas, elas vão sentir culpa de ter raiva e não sabem se defender. Então, são vítimas de abuso variados na vida adulta. Então, agora vamos ler o verso 31 e 32, Efésios 4, 31 e 32. Toda amargura, ira,
cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de dentro de vós, dentre vós. Antes, ao contrário, né, seja um para com os outros benignos, né, afáveis, misericordiosos, generosos, né, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Essa é a recomendação que Deus nos dá, né, queridos, para a gente buscar essa graça de ter esse comportamento amoroso pelo poder de Jesus, quando a gente não consegue ter da gente mesmo. Um terceiro passo permita que seu familiar em casa se sinta mal ou bem quanto a essa crise da pandemia. Então, veja bem, geralmente é comum entre os casais que um se casa, um tem um temperamento mais impaciente, mais irritadiço, mais explosivo. Geralmente esse se casa com outro que aguenta tudo, né? Engole 20 sacos e tal, né? Às vezes sim, tem famílias, tem modelo de família que é um explosivo, o outro é também. Então aí é um negócio mais de faísca. Mas nessa pandemia, então dentro de casa você vai ter uma pessoa, pode ser o marido, a esposa, o filho, a filha, que tem mais medo do que o outro que não tem tanto medo. Então, esse que tem medo tem que respeitar que o outro é mais otimista, sei lá, mais seguro, mais confiante, né? Ao invés de, poxa, você devia sentir como eu, o medo que eu tenho, porque você é insensível. Alô, não é insensível, é uma pessoa que tem um perfil diferente. E você que tem um perfil mais proativo, mais seguro, mais determinado, determinada, que não tem tanto medo, né? Então não fica criticando, poxa, que bobagem, para com esse medo, que isso, temos máscara, temos álcool em gel, rarará. Ei, então cada um vai respeitar como cada um pode lidar com a emoção de medo, de ansiedade, de preocupação, né? Então cada um vai respeitar o ritmo de cada um, porque cada um lida emocionalmente com essa pandemia e outras situações da maneira que consegue, e isso não tem que ser igual para todo mundo. Ao lidar com um familiar que fica muito ansioso nesse momento, talvez você vai ser empático, basta ser empático. O que é ser empático? Deixa a pessoa falar, deixa desabafar, como eu já expliquei aqui, né? É, você pode somente isso, né? Dar o seu ouvido. Está preocupada, querida? Fala, o que está preocupando você? Então, ao invés de para com isso, que bobagem, nós estamos dentro de casa, que não, né? Deixa a pessoa desabafar. Isso vai ser importante. Outra coisa importante é negociar o tempo em casa. Você, seu marido, sua esposa podem querer estar algum tempo sozinha, sozinho, sem as crianças por perto. Cada um tem direito disso, queridos. Né? Então, vamos dizer assim, se você está dentro de casa, marido, trabalhando em casa, você, esposa, trabalhando em casa, tem filhos, então, vocês vão dividir os horários, assim, tem hora para todo mundo estar junto, tem hora para as crianças estar brincando sozinhas, tem hora para você brincar com a criança, tem hora para você estar só com o casal, só vocês dois para conversar algumas coisas pessoais, e tem hora para cada um, você marido, você esposa, estar sozinho, porque você quer talvez ler um livro, quer orar sozinho, quer conversar com um amigo, com um parente sozinho. Então, é importante que vocês ajudem um ao outro para montar esse tempo em casa de maneira que possa favorecer a todos. Não é nem todo mundo junto o tempo todo e nem todo mundo separado o tempo todo, né? Outra coisa importante é planejar o seu dia, mas sem uma rigidez. E dividir tarefas em casa. Dividir tarefas em casa. Você, adolescente que está aí, talvez me escutando, ou se você tem, ou adolescente não quer escutar, foi escutar o sermão, né? E você, pai e mãe, que tem adolescente em casa, e se você acostumou mal esse adolescente ou essa adolescente, e você sempre tomou a frente das coisas, pega a roupa da menina que está em cima da cama dela, bota na máquina de lavar, você que bota para lavar, você mamãe que bota, estende no varal, você mamãe que passa a roupa e tal, e a menina fica descansada, né, acomodada. Bom, lamento, não era para ter feito isso. Já atendi muita gente, doutor César, eu não aguento mais lidar com meu adolescente porque não me obedece, porque fica na internet o tempo todo, quer jogar videogame, eu já falei, já orei, já não. Bom, isso começou de pequeno. Começou de pequeno como? Talvez você condescendendo, talvez você assumindo coisas que não deveria ter assumido e deveria ter compartilhado com essa criança. Não, você vai ajudar a mamãe nessa coisa agora sim. E vou voltar a falar sobre isso depois. Então, agora está todo mundo em casa, dividir tarefas.
o adolescente que nunca ajudou, agora é hora de ajudar sim. Colocar o lixo no lixo, a ração para o cachorro, limpar a sujeira do cachorro, ajudar na cozinha a preparar algum alimento, cada um cuidar da sua roupa, da sua cama, da sua toalha de banho, né? Alguns maridos são muito acomodados. Cadê minha cueca? Cadê minha toalha de banho? Querida, pega lá para mim. Alô, alivia um pouco a carga da sua esposa, né? Que seja ela trabalha fora ou não, seja um pouco mais autônomo, mais independente, né? Então, cada um assume tarefas escolares do trabalho feitas agora em casa. Claro, as crianças pequenas elas não podem assumir coisas difíceis, mas dependendo da idade, já até pode colaborar com algumas tarefinhas. Por exemplo, meu netinho de 2 anos, o Telzinho, a minha filha na casa dela, lá em Jacareí, ela tem uma máquina de lavar roupa que tem aquela tampa redonda na frente que abre a tampa assim. Então a tampa fica na altura desse menino de 2 anos. E minha filha, quando está ali, tirando roupa de uma máquina, botando na outra, enfim, aliás, é roupa máquina de secar, né? Máquina de lavar e de secar. Então minha filha tira a roupa da máquina de lavar, que não está muito bem seca, e dá para ele, para o Telzinho, com 2 aninhos, bota para a mamãe dentro da máquina de secar. E ele bota lá, e ele ajuda. Vem cá, pega isso aqui e bota no lixo para a mamãe. Ele é obedientezinho, ele vai e bota no lixo, né? Então, agora é hora de cada um ajudar e não sobrecarregar um. Se você tem a tendência de ser uma pessoa que sempre carrega 10 pianos, sobrecarrega-se demais, uma coisa importante é você pedir ajuda, sabe? Pedir ajuda. Claro que a família se habituou de que, fala com a mamãe, eu estou assim, fala com a mamãe, tá? A mamãe vai fazer, a mamãe, né? Então, agora, realmente, tem que aliviar essa carga da mamãe, né? Pode ser o papai, porque tem mamãe que é descansada, joga tudo para o papai também, né? É mais raro, mas acontece também. Agora é hora de cada um ajudar todo mundo. Bom, outra coisa, se surgiu uma tensão familiar que agitou os sentimentos, e aí, o que fazer? Né? Como eu falei agora mesmo, deu uma irritada, alguma coisa assim, respire fundo, você que ficou impaciente, irritado, conte até 50, de repente para com tudo, vai lá, toma um banho relaxante, ou vai lá para a cozinha fazer uma comidinha que eu, quando vou na cozinha fazer uma comida, me relaxa, né? Eu sei que tem mulheres que falam assim, mas se fazia todo dia isso, você não vai aguentar. Não sei, eu estou fazendo todo dia para minha comida, que a minha esposa está lá em Nova Friburgo, tem um pai com 95 anos, está lá e eu estou aqui, ficar um pouco perto da filha, dar um apoio para ela. Então, deixe o sangue esfriar, pense, evite soltar palavras duras imediatamente, deixe passar pelo menos meia hora para você ter tempo de refletir, de acalmar suas emoções, para depois falar com serenidade. Porque realmente tem coisa que tem que ser falada. Se seu marido está descansado, sentar na poltrona, só quer ver vídeo, jogar videogame, ficar no celular o tempo todo, e você está correndo atrás com 1000 coisas para fazer, vai irritar, tá? É normal essa irritação. Você vai falar com ele, querido, me ajuda aqui, por favor. Não, já vou, isso já vou levar meia hora, né? Então, tem que tomar uma atitude, sim. Agora, a maneira de falar é muito importante. Falar é importante, mas a maneira de falar é muito importante também. Então, converse assim que possível, não deixe passar o dia, converse, olha, você ficou ali muito tempo, não me ajudou, as crianças estavam chorando, outra precisava trocar fralda, o cachorro estava lá latindo, se alguém na porta, não sei, eu precisava descascar a batata e telefonando tocando, então eu quero que você me ajude um pouco mais, né? Então, uma vez eu estava no intervalo, eu estava participando de um programa na Novo Tempo com a Darleide, lá o consultório de família, e no intervalo a gente estava conversando, ela falou assim, doutor César, quer dizer então que nós mulheres temos que ser mais claras no que a gente precisa em casa para os maridos? É isso mesmo? Eu falei, é isso, Darleide, exatamente isso. Porque muitas mulheres, na boa intenção, pensam assim, se ele me ama, ele já sabe o que eu preciso. Alô, não é assim. O homem não tem uma bola mágica na cabeça, nem a mulher, né? Então tem que falar, querido, eu gosto disso, não gosto daquilo. Você me ajuda nisso e nisso aqui, deixa que eu faço. E você, marido, também, querido, eu preciso que você tenha essa atitude. Quando você tiver essa atitude, vai me ajudar por causa disso, disso e disso. Por isso que o diálogo é importante, né? Para ajustar os ponteiros, né? Também, se você perdeu a paciência e tal, você tem que pensar qual o problema. Foi um problema meu ou foi do outro? Onde que está o problema principal aí? Bom, Colossenses 3:8 tem um texto interessante que fala nesse contexto que eu estou dizendo, Colossenses capítulo 3,
carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3 e o verso 8. Colossenses 3:8, aqui diz assim: mas agora despojai-vos, né? Deixa de lado também a ira, A gente a precisa cólera, realmente ter a muito cuidado malícia, ao a interpretar esse maledicência. capítulo, Tem um áudio porque das perguntas, a pessoa parece estar ansiosa aí com algumas colocações, mas vamos seguir aqui. Eu não estou dizendo, não sei se eu entendi bem, mas eu não estou dizendo que nunca se vai ficar com impaciência, com estresse, com irritação. Não. Isso acontece por várias situações. Agora, como eu vou lidar com isso é que é o desafio, né? Então, é por isso que Deus fala assim: irai-vos e não pequeis. Eu já falei sobre isso. Você tem uma irritação por alguma situação, então a maneira como você vai lidar com essa irritabilidade, ela pode ser positiva ou negativa, destrutiva ou construtiva, né? Então, outra coisa é respeitar os limites, queridos. Se seu marido ou sua esposa está isolada num cômodo trabalhando, respeite. Não deixe as crianças interromperem o trabalho batendo na porta, gritando, chamando papai ou mamãe. Combine uma hora em que será a hora do trabalho, que só poderá ser interrompida se acontecer alguma emergência. Explique para as crianças que papai e mamãe está trabalhando, né, ou papai ou a mamãe, ali no quarto ou no escritório da casa e que daqui a pouco ele vai descer para tomar a refeição juntos e conversar. Então, cuidado para você não manipular nessa questão, né? Que às vezes na conflito conjugal, a mãe joga o filho contra o pai joga o filho contra a mãe, né? Vai lá, pode bater, papai está demais mesmo, tá? Não liga para gente, vai lá. Então, interrompe o trabalho, home office. Não, não, isso não é justo fazer, não é legal fazer isso, não é honesto fazer isso. Isso é manipulação. E a falta de respeito também. Então, seja claro ao fazer o pedido ao seu esposo, à sua esposa. Algumas pessoas têm dificuldade de pedir ajuda, como eu estava falando antes, e por isso se sobrecarregam de tarefas. Então, especialmente agora, com todo mundo junto o tempo todo em casa, aqueles que estão nessa condição, peça ajuda, mas de uma forma clara. Não fique lá, você não me ajuda em nada, você nunca me ajudou. Bom, eu já falei, pare com isso, dessa forma agressiva de falar. Talvez você tenha razão, talvez você esteja casada com um marido que sempre foi muito passivo nas coisas em casa, que nunca ajudava, que levava 3 meses para trocar a lâmpada da cozinha queimada, ou coisa assim. Claro, dando dinheiro, trabalhando duro, ralando para chuchu lá fora para trazer conforto para casa, mas talvez não participando em coisas em casa. Talvez você tenha razão disso, mas a maneira de você expressar isso pode ser, como eu disse, agressiva ou não, autoritária ou não, destrutiva ou não, né? Então, peça ajuda de forma clara, com humildade e sem manipular. Isso é importante porque o outro pode não perceber que você está com uma carga pesada de tarefas. Você pode, mas como não percebe? Caramba, pode não perceber mesmo. Você percebe todas as coisas que o outro precisa? Duvido, duvido. A gente não percebe. Essa percepção ela vai aumentando gradativamente quando a gente está com a intenção de crescer como ser humano, né? Então é importante pedir ajuda. Vamos supor que você está casado com alguém que era filho único ou filha única, né? Em geral, filho único, filha única fica meio egocêntrico, né? E se foi filho único, foi o primeiro neto, o primeiro sobrinho, o primeiro então e foi paparicado, paparicada, é muito provável que tenha trazido isso para dentro do casamento, e aí no casamento fica lá sentado querendo que todo mundo faça tudo para ele, traga tudo na mão ou para ela. Então, se você tem um perfil de não pedir ajuda, peça ajuda, mas peça de uma forma educada, de uma forma coerente, não de forma agressiva, né? Pode ser que esse outro que você convive com ele ou com ela não seja filho único e seja pessoa acomodada, é verdade, pode ser a pessoa acomodada, mas é um problema dessa pessoa, ela já trouxe isso para dentro do casamento. E talvez você tenha juntou a fome com a vontade de comer. Se você casou com uma pessoa acomodada e você sempre foi uma pessoa muito ativa, então pode ser que você continue muito ativa e nunca compartilhou, nunca pediu ajuda, porque eu acostumei com ele assim mesmo, ela é assim mesmo, e eu tomo a frente e faço. Porque se eu não tomo a frente, ele não faz. Não sei, talvez algumas coisas ele vai fazer se você não tomar a frente. Não vai fazer do seu jeito, não vai fazer no seu tempo, não vai fazer exatamente com você, mas vai fazer.
né? E talvez fazer na hora certa, né? Então, vamos supor que você seja uma pessoa muito ansiosa, que chega uma conta de telefone ou da luz, e você já a conta vence dia 20 e você já no dia, chegou dia 2 do mês para você já quer pagar no dia 3 ou no dia 2. Aí, se você deixa na mão do seu cônjuge para ele pagar, e a conta vence dia 20, ele vai pagar dia 18. Aí você fica irritada ou irritado porque pagou dia 18. Bom, mas vence dia 20. Então, você tem que dar o espaço para o outro ser o que o outro pode ser no ritmo dele, no ritmo dela, que tem direito de ter esse ritmo. Só não pode apagar a conta no dia 21, porque venceu o dia 20. Se esqueceu, pagou no dia 21, então quem vai arcar com juros é ele que não pagou ou ela que não pagou. Então, para terminar, se o marido ou a esposa trabalham fora e quando chega em casa não ajuda em nada, o que é mais comum para alguns homens, é preciso conversar, eu estou repetindo isso que é importante, sobre isso e dividir as tarefas. Não é justo a esposa ficar em casa cuidando do serviço da limpeza, das crianças, das compras, da comida, dos deveres da escola dos filhos, e o marido chega e quer assistir TV, fica chegando no celular, ainda grita da poltrona, já está pronto o jantar, cadê minha toalha, tal. A esposa não é mordomo ou mordoma, né, ou empregada para o marido. Você, marido, precisa chegar em casa e, mesmo tendo um dia difícil no trabalho, cooperar com as tarefas domésticas da noite, né? Ajudando a preparar o jantar, dando banho nas crianças pequenas, arrumando a mesa do jantar, trazendo alguma coisa da rua para o lanche que a esposa pediu ou não pediu, mas por iniciativa você faz isso, colocar o lixo fora, distrair as crianças enquanto ela cuida de algum serviço de casa. Então, essa colaboração, né? Se você tem esse perfil de ser muito passivo, muito passiva, né? E fica sempre sugando do outro, é a hora de você mudar, né? Não só para o bem do outro, para aliviar a carga do outro, mas para a sua própria vida, né? Peça a Deus isso. É possível sim mudar, né? Eu queria terminar agora com o Salmo 91, verso 15, terminar essa mensagem com o Salmo 91, verso 15. O Salmo 91, verso 15 tem 5 estágios, 5 passos, 5 degraus. Para você, papai, para você, mamãe, para você, filho, para você, filha, para você, vovô, vovó, titio, titia, para você, solteiro, solteira. 5 passos. Salmo 91, 15. Diz assim: Ele me invocará, né? Eu, você, invocamos a Deus, procuramos a Deus. Segundo passo, Deus diz, eu lhe responderei. Então, se você busca Deus de maneira honesta, se você busca Deus de maneira sincera, não decorada, né? Não decorada, não faça oração decorada, não funciona, queridos. Então, você tem que pensar no que você está orando, né? Muita gente faz oração decorada. Senhor, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Pum. Não adiantou nada, é melhor não orar. Então, a oração, eu nunca faço uma oração não pensada. Eu penso no que eu estou dizendo. É verdade que às vezes eu estou orando e minha mente, pum, foge para uma outra coisa. Aí eu peço perdão a Deus, falo, Senhor, me perdoe, eu me distraí. E volto para a oração. Isso acontece comigo, estou sendo honesto com você, né? Então, ele me invocará. Você busca Deus. Ele te responderá. Se você teve oração consciente, honesta, pensada, não decorada. Terceiro passo, eu estarei com ele na angústia, com ela na angústia. Muito lindo, né? Deus é honesto. Deus não diz que você sendo cristão, você não vai ter nenhum tipo de angústia, não é isso, né? Então, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, quais são os 5 passos? Ele me invocará, você busca a Deus. Eu lhe responderei, Deus responde. Estarei com ele na angústia, no sofrimento, na tristeza, no medo. Deus está dizendo que vai estar com você para te dar força para aguentar. Na tarefa difícil em casa, com todo mundo em casa, criança em casa, tudo, né? Vou livrar você dessa emoção, desse medo, dessa angústia, dessa coisa que está te perturbando. Vou te dar calma, serenidade, mesmo com as coisas complicadas ainda, porém volta como estão mesmo, né? Em alguns locais do Brasil voltou a aumentar a contaminação, infelizmente.
e o glorificarei. Quer dizer, glorificação, então, é na parte final. Queridos, é um desafio para todos nós. Não é fácil, né? Viver na situação, nessa coisa inesperada desse bicho maluco aí, esse vírus corona. E eu desejo que você, individualmente, use mais tempo em oração, mais tempo de relógio, cronológico, mais tempo em oração, sozinho, sozinha. Ah, eu não quero minha casa, meus filhos não deixam, meu marido vai para o banheiro, se tranca lá e fala, eu vou agora orar, preciso ficar sozinha 10 minutos. E cada um vai respeitar, tem que respeitar. Então, eu desejo que você busque mais tempo a Deus individualmente, medite sua palavra, talvez tenha que fazer um pouco de sacrifício, porque tem que estar em casa cuidando de um monte de coisa, então depois que as crianças forem dormir, você fazer a sua busca sozinha ou levanta um pouquinho mais cedo e Deus vai te fortalecendo para lidar com as situações difíceis de casa. Deus vai te fortalecendo, iluminando para você entender quais são os seus problemas pessoais, né? E vai te ajudando, tá bom? Depois você vê com calma lá em Ezequiel, quando Deus fala, sabe aquela passagem que Deus fala assim, eu tiraria o coração de pedra da vossa carne e colocaria o coração de carne, um coração amoroso. Um dia eu estava lendo esse texto, então, Deus, eu quero que o Senhor faça isso para mim, por favor, e tal. E um dia Deus meio que cutucou no meu ombro e falou assim, você quer seguir e ler um pouquinho mais esses versos aí? Acho que Ezequiel 36, né? E aí tá bem, fui ler um pouquinho mais e quando cheguei ali, tem uma passagem de Ezequiel 36 mais na frente que diz assim, e tereis nojo em vós mesmos, quer dizer, ou seja, quando você pede a Deus para te ajudar a crescer como pessoa, cuidado, ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar coisas boas e coisas ruins no seu caráter. Mas quando ele mostrar as coisas ruins do seu caráter, levanta a mão para o céu, querido, querida, porque é a grande terapia psicológica e espiritual que Deus está fazendo, que o Espírito Santo está fazendo em você. A gente não pode crescer como ser humano se a gente não ver as coisas ruins que nós temos no nosso caráter. Então, quando você pede a Deus para ter um crescimento como pessoa, como cristão, como cristã, e você começa a perceber algum defeito de caráter, é Deus que está trabalhando com você para dizer, olha, você está com esse problema aqui, você quer ajuda, eu vou te ajudar a vencer isso. Então, você agradeça a Ele. Tá bom? Fique com Deus, um bom restante de sábado, a paz do Senhor no nosso coração e a força de Deus na nossa vida. Amém. Doutor César, muito obrigado, senhor, por essa excelente mensagem. Eu não sei se o senhor tem alguns minutinhos aí para a gente responder algumas perguntas aqui. Se o senhor tiver. Tenho. Pode sim. Já tem uma primeira pergunta aqui no nosso chat. A pergunta aqui foi feita a pergunta é, doutor César, eu gostaria de saber se devemos deixar nossos filhos jogar videogames de tiro. Olha, eu não tenho esse problema, não tive esse problema com meus filhos, graças a Deus, então é mais fácil para mim falar. Eu acho que as crianças não deveriam ter videogame violento. Ponto. Só isso, né? Chega de violência. Eu não tenho nem, já gravei programa para Novo Tempo do Claramente mostrando como vários estudos científicos revelaram que as crianças que quando eram pequenas jogavam videogames violentos, isso colaborou para a violência real na vida futura. Então, não deixe ter videogame violentos e controle também o tempo de videogame dessas crianças, tá? Controle. Ok. Tem uma outra pergunta, doutor César. O senhor já falou bastante. Como eu faço para o meu marido me ajudar mais em casa? Manda ele ajudar. Assista de novo essa palestra que eu fiz. Em casa, que não faz nada. Bom, ele falou tudo sobre o Rogério. Olha, duas coisas importantes. Uma,
Falou tudo sobre Não o precisa se Rogério. identificar, não precisa se identificar em relação a isso para não expor indevidamente. Não parece. Desliguei o áudio dele aqui, mano. Muitas mulheres estão passando por esse problema de... Desliguei o áudio dele. O marido, muitas vezes, não está nem aí. Né? De todos, já ativa do dele. Ele está desligado. A casa suja, banheiro sujo, tudo sujo. Qual o nome dele? César. Está desligado o áudio dele, pastor. Sim. Ah, tá, desculpe. Estava sem som. Tá. Pode falar, Então, doutor Cela. Pode deixa eu falar. Deixa eu repetir. Essa questão que foi levantada, o que eu faço para o meu marido colaborar comigo? Então, duas coisas. Primeiro, será que você, desde o primeiro dia de casamento, você já não passou a ideia, sem falar, né? Uma ideia subreptícia, subliminar, deixa comigo que eu faço tudo. E você veio assumindo. Aí combinou com o perfil talvez mais passivo dele, juntou a fome com a vontade de comer. Então, você vai decidir de 10 coisas, vamos supor, de 10 coisas que você faz em casa, 7 tem que ser feita mesmo, porque se não fizer, ninguém vai se beneficiar, pagar a conta de luz, fazer a comida, arrumar a cama, a faxina. Então, você vai pedir para ele fazer. Mas tem coisas que você talvez possa deixar de lado. Por exemplo, se ele toma banho e deixa a toalha molhada lá em cima do bidê ou do box, ou enfim, da cortina lá do banheiro, deixa lá. Ah, mas fica feio se deixar lá. Bom, deixa lá. Né? Quando ele for tomar banho de novo, ele vai procurar a toalha e vai ver que ele deixou lá. No dia seguinte vai ver, a toalha está molhada, talvez mofada. Paciência. Ah, mas eu tomo banho no mesmo banheiro e eu não quero que a toalha fique pendurada. Bom, bota a toalha no cantinho, deixa molhada no cantinho lá do box, né? E amanhã, quando ele for tomar banho, ele vai procurar. Cadê minha toalha? Você viu? Ah, você tomou banho ontem com qual? Ah, foi com aquela amarela. E onde você botou, querido? Você faz faz uma força para dizer querido, né? Numa hora que está irritada, né? Onde você botou? Ah, eu não sei. Dá uma olhadinha no banheiro. Faz uma cara de boba assim. Você sabe que está no banheiro. Você sabe, mas você faz aquela carinha de boba e não sei. Será que você deixou no banheiro? Né? E pronto. Aí você vai lá e ele vai lá. Mas tá molhada. Pois é, eu esqueci de estender. Você também esqueceu, não foi? Pronto, para por ali. Entendeu? Então você dá uma de boba em algumas coisas, né? Que não são essenciais, né? E aí ele vai tomar iniciativa. Então, no dia seguinte, que de novo, aí vamos supor que ele tomou banho, deixou a toalha molhada, estou só usando um exemplo, né? E ficou lá molhada, embolada em cima da onde, não sei do que, do banheiro, finja que não viu, né? Deixa lá. Então, claro, mas doutor Cé, tem mulheres que falam assim, mas eu não gosto de ver casa bagunçada, eu quero ver minha casa toda arrumada, o banheiro, ararará. Bom, então você, sabe, não está... Você vai estar assumindo coisa que não deve assumir. Então, agora, isso é uma coisa, né? Você deixar que algumas tarefas fiquem na mão do esposo, mesmo que ele vai demorar uma semana para aprender que ele tem que pegar a toalha depois do banho, estender no varal ou lá fora, enfim, aí vai aprender uma semana, é uma semana que ele precisa para aprender. Ah, precisa de um mês para aprender isso, então deixa ele aprender um mês. Agora, cuidado para... E você, outra coisa... Então, além de deixar ele fazer algumas coisas, é você falar, querido, eu preciso que você me ajude nisso, nisso e nisso. Então, tem que ser objetiva. Né? Pare com aquela fantasia de que ele, se ele me ama, se ele é um bom marido, se ele é um cristão, deveria saber que eu preciso disso, disso, disso. Né? Deveria saber, é verdade, mas não sabe. Por que não sabe? Não sei. Né? Cada um tem um perfil, tem uma história. Foi paparicado quando filho, ou foi filho único, como eu disse, não sei. Né? Ou é descansado mesmo, ou tem o conceito de que mulher é serva e tem que fazer tudo em casa. Pode ser várias origens desse pensamento. Mas você fale do que você precisa e se alivie. Não é para vizinho. O vizinho não está nem ouvindo. Pode fazer uma pergunta? Doutor César, manda aí no chat para nós
O quê? A pergunta, não, é as pessoas que eu estou pedindo. Tem uma pergunta aqui, doutor César. Como lidar com os meus filhos que saíram da igreja? Ó, essa pergunta aí a gente tem que responder em 2 horas, né? Não sei como lidar com o filho da igreja. Bom, vocês já sabem que tem que continuar orando incessantemente por eles. Agora, também outra coisa temos que entender, queridos, que os filhos, eles têm uma individualidade. Por mais que você tenha feito o melhor que você fez por um filho, por uma filha, tem uma hora que é a luta dentro desse jovem, dessa jovem, por questões de temperamento, né? Claro, a gente erra como pai e mãe. Talvez um primeiro momento a gente vai pensar o que eu errei. Essa é a frase mais comum que os pais se perguntam, né? Onde foi que eu errei para meu filho sair da igreja ou para começar a usar maconha ou sei lá e tal? Onde foi que eu errei? Bom, primeiro, a gente como pai e mãe erra sim. Temos que admitir que erramos, né? Erra na maneira dura de falar, erra talvez por superproteção, erra por negligência, erra por ter uma conduta muito rígida, talvez com a boa intenção de manter os filhos na igreja, podemos ser muito rígidos, né? Tipo criança com 3, 4 aninhos, tem que ficar sentada com terninho de gravata na igreja 3 horas, de 9 a meio-dia, sem levantar. Então, isso é rigidez, né? Claro que não estou dizendo que o contrário disso é deixar a criança ficar correndo na igreja para lá e para cá, o que também não é isso aí. Então, primeiro, vamos admitir onde nós erramos. Segundo, vamos nos perdoar porque nós erramos, né? Tem uma frase que diz assim, e aí essa é uma questão que eu vou dizer agora, que é para o filho adolescente que saiu da igreja, ou adulto, né? Ele ou ela vai ter que em algum momento pensar a seguinte frase: mais importante do que meus pais fizeram comigo é o que eu faço com o que eles fizeram. Vou repetir. Mais importante do que meus pais fizeram comigo é o que eu faço com o que eles fizeram. Então, tem filhos que são mais rebeldes e que eles se afastam da igreja e podem demorar 30 anos para poder pensar nessa frase. Porque, às vezes, a mágoa, a tristeza, a raiva, o ódio, enfim, o perfil de ser uma pessoa confrontadora, questionadora, pode ser uma barreira para essa pessoa analisar e chegar ao ponto de... Porque cada filho, em algum momento, diante de Deus, vai ter que chegar num ponto de pensar assim: eu preciso perdoar meu pai e minha mãe pelas falhas que eles cometeram comigo. Claro. Assim como você pai, você mãe, precisa se perdoar também, e Deus perdoa pelos seus erros como pais, também os filhos precisam, em algum momento da vida, perdoar o pai e a mãe pelos erros reais que eles cometeram. Agora, quando é que eles vão fazer isso? Não sei. Qual é a melhor maneira deles fazerem isso? É você, pai, você, mãe, que amadureceu, entender quais foram os seus erros, talvez até admitir para eles: filho, olha, realmente eu errei com você nessa questão, naquela questão, eu me arrependo de ter feito. Eu já fiz isso com meus filhos, né? Muito tempo atrás. E a coisa mais maravilhosa que eu recebi dele foi assim: pai, não se preocupe, a gente perdoou você. Isso foi para mim tão gratificante, né? Então, cabe pai e mãe admitir o seu erro diante do filho, apenas admitir: querido, olha, desculpe, eu acho que eu fui dura com você, minha filha ou meu filho, nessa questão, eu me arrependo. Se eu pudesse entender isso antes, eu não teria cometido esse erro. Eu peço que você me perdoe quando você puder me perdoar. Ponto. Agora que você já pediu perdão, acabou, você já está reconciliado com esse filho. Agora vai depender dele, dela, né? Chegar no momento dele e dela também: poxa, eu preciso perdoar meu pai, preciso perdoar minha mãe, ao invés de continuar numa rebeldia contra pai, contra mãe, contra Deus, contra a sociedade e tal. Mas isso é no tempo dessa criança, desse jovem, desse adulto, né? Tem tempo para tudo. Até lá, até que seu filho ou filha possa ter esse grande passo de maturidade, de perdoar os pais pelos erros deles, o que você pode fazer é o quê? Tratar bem,
com cortesia e pronto, né? E orar, claro, né? E orar. Doutor César, uma última pergunta aqui. Como eu posso perdoar a minha mãe se ela nunca me pediu perdão e nem reconhece que cometeu algum mal contra mim? Porém, eu sofro muito e tenho mágoas no coração contra a minha mãe e muitas vezes pensamentos suicidas. Uhum. É uma pergunta muito importante. Sabe, o perdão, ele não é de graça. Você vê que o perdão para a humanidade exigiu a morte de Deus, o Deus Filho. O perdão tem um preço, né? A gente, quando perdoa, a gente não esquece primeiro, né? A gente esquece depois. Primeiro, a gente pensa. O perdão verdadeiro, a gente lembra da ofensa e vamos aprender a lidar com essa ofensa. Então, o perdão, ele é um processo também. Talvez algumas pessoas precisam de 5 anos para perdoar, outras 10 anos, outras um dia só. As pessoas mais explosivas, mais temperamentais, né? Que as pessoas chamam popularmente ele tem um temperamento forte. Na verdade, é um temperamento fraco, né? Ellen White fala disso quando se refere lá a Sansão, que era fraco no seu temperamento. Então, as pessoas explosivas, temperamentais, as pessoas coléricas, né? Elas têm uma vantagem, elas perdoam com mais facilidade. As pessoas mais melancólicas, né? Elas guardam mais tempo o ressentimento. É uma desvantagem, né? Cada temperamento tem vantagem e desvantagem. Então, você tem direito de estar magoada com sua mãe, pela maneira como ela foi com você e não só talvez os erros que ela cometeu, mas o fato dela não ter admitido cometer erro. É difícil conviver com uma pessoa que erra e não admite que erra. Muito difícil. Talvez seja uma das coisas mais difíceis de convívio social. É isso, é conviver com a pessoa que erra e não admite que erra, né? Mas o que você vai fazer? Bom, você primeiro vai ter que aceitar que você não teve a mãe que você queria e merecia. Aceitar. Aceitar não é concordar. Aceitar é tipo assim, existe uma pandemia no ar? Existe. Eu vou ficar revoltado com a pandemia? Bom, não vai adiantar nada, a pandemia está aí. Então tem que aceitar que tem uma pandemia e aí depois que eu aceito, eu não concordo com a pandemia, mas eu aceito porque é uma realidade. Então agora eu vou me proteger dessa pandemia, né? Então a aceitação não é concordar com o erro, nem concordar com a falha, nem concordar com o defeito do outro. É você olhar para aquele outro agora de uma maneira mais objetiva. É você também parar de querer ser uma filha querida pela mãe e aceitar que você não foi tão querida quanto você gostaria de ter sido. Porque essa mãe teve bloqueios no comportamento dela. Como é que foi a infância dessa mãe? Dá uma olhada para lá. Talvez ela tenha tido dificuldade com a mãe dela, com o pai dela. Ela não conseguiu resolver muito bem isso. Trouxe para dentro do casamento, trouxe para a relação com os filhos. E você vai repetir isso com seu filho? Cuidado. Se você já tem filho ou não tem, você vai ter cuidado. Porque geralmente a gente diz assim, eu nunca vou repetir aquele erro que meu pai, minha mãe fazia comigo quando eu tiver filho. E quando você abre o olho, você está repetindo. Então, perdoar essa mãe é importante para a sua paz interior. Independentemente se ela vai aceitar o perdão ou não, se ela passa a ter consciência dos erros dela ou não, deixa de lá. Isso é com ela. Você não tem como controlar isso, tem que abrir mão desse controle. Então, o seu papel é perdoar essa mãe, entendendo que aquilo que ela foi no comportamento dela como mãe foi o que ela conseguiu. Dentro dos recursos emocionais e espirituais que ela tinha, foi o que ela conseguiu. Te machucou? Sim, machucou. Então, agora, a boa mãe para você, em termos psicológicos, é você mesma. E a boa mãe, em termos espirituais, é o Pai do céu, né? Deus, o Pai, é mãe também, né? Deus é o único que consegue ser perfeitamente pai e mãe para a gente. Então,
Abra mão, porque você pode estar sofrendo mais do que precisa, porque você talvez não esteja aceitando a carência que ficou dentro de você porque a mãe não foi tão legal com você. Então, essa carência, essa falta, esse vazio realmente dói, mas Deus pode preencher e Deus coloca outras pessoas na sua vida para serem pais e mães substitutos, né? Um bom marido, um bom namorado, um amigo, um membro da igreja, um pastor que é conselheiro, bom amigo seu. Deus coloca outras pessoas, né? Então, não precisa pensar em se matar porque ficou esse vazio no teu peito, né? Não precisa. Você não seria uma outra punição que você faria com você e não resolveria nada, só ia deixar marcas dolorosas na vida das pessoas que ficariam vivas. Trate melhor você. A maneira de você se tratar melhor é perdoar essa mãe e pensar que essa mãe fez o que ela conseguiu fazer, né? E agora a boa mãe para você é você mesmo, se tratar bem, se perdoar, aceitar que tem pessoas que gostam de você, não tem que todo mundo gostar de você, basta algumas pessoas e principalmente Deus, o Criador. Doutor César, a última pergunta para finalizar, então. Como eu posso superar a dor do sofrimento de ter sido abandonada pelo meu cônjuge? Na verdade, alguém que está sofrendo porque a pessoa com quem ela era casada foi embora. Olha, é como eu disse, existe um tempo para essa dor, né? Tem uma psiquiatra americana, morreu uns anos atrás, ela foi especialista em tanatologia, que é o estudo do processo, do que acontece nas nossas emoções e pensamentos quando acontece uma perda importante, seja uma doença terminal, seja a morte de alguém, seja um fim trágico. Então, tem um processo da gente passar pela perda. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela fala dos 5 estágios da perda. Primeiro vem a negação, né? A negação não é comigo, não é verdade, não, ele vai voltar, não é negação. Então tem que sair da negação. É uma realidade dura? Então para com a negação, aí vem a raiva. Mas que raiva de Deus, raiva desse marido, raiva de homem, raiva de tal. Expresse a raiva, deixa a raiva sair, fale da raiva para Deus. Né? Senhor, por que o Senhor deixou? Deus não vai ficar incomodado se você falar da raiva que você sente para Ele, para Deus. Claro, você vai falar de uma forma respeitosa, mas se fale para Deus. Né? O falar da nossa dor ajuda a aliviar a dor. Você vê que Jesus falou, Pai, por que me abandonaste? Quando Jesus falou, Pai, por que me abandonaste? Ele tinha perdido a fé no Pai? Não, ele estava expressando uma dor. Né? Então, a negação você sai da negação e aceita a realidade. Difícil, mas é real. Ele realmente se interessou por outra pessoa. Segundo, raiva. Fale da sua raiva, expresse a raiva para Deus, para a pessoa amiga que sabe escutar você. Terceiro, vem a negociação ou barganha, né? Mas se Deus fizer ele voltar para mim, eu prometo que você é missionária lá não sei aonde. Se Deus fizer com que essa mulher deixe ele e ele volte para mim, eu vou dar todo o meu dinheiro para uma obra missionária e tal. Então a gente tenta barganhar, mas quando a gente vê que na realidade não tem volta, é perda, perdeu mesmo, então passa para o 4º estágio, que é o estágio de tristeza, né? A tristeza, é hora de chorar, é hora de deixar a lágrima sair, deixa a tristeza sair, né? Eu até esqueci de falar na hora lá dessa pandemia, tem hora que dá vontade de chorar. Então deixa chorar, talvez, claro, você não vai botar nas redes sociais, estou chorando, viu, gente? Não precisa fazer isso, né? Mas você pode falar, não, eu vou me dar 5 minutos para chorar. Sim, é simples chorar porque não pode abraçar uma pessoa, não pode encontrar, tem hora de chorar, assim. Então, repetindo, negação. Para com a negação, entra na realidade, vem a raiva da realidade, expressa essa raiva. Terceiro, vem a negociação, aí não funciona porque ele foi embora mesmo. E 4º, vem a tristeza. E o 5º é a aceitação.
Aceitação não é você concordar, como eu já falei agora mesmo. Você pensar, bom, perdi sim, é duro isso, mas a minha vida vai continuar. Comece a pensar de que você não precisa de ter essa pessoa para a sua vida ter significado. Não coloque o seu cônjuge, agora vou colocar para todo mundo casado, não coloque o seu marido, a sua esposa como a fonte de segurança para a sua vida. Não pode ser. Por quê? Porque pode morrer, pode ir embora, pode trair, pode não querer mais você, pode ficar frio, fria, né? Então, você vai se fortalecer com Deus e começar a pensar, a minha vida não é meu marido, não é o ex-marido, minha vida não é ele, né? A minha vida não é o casamento. Imagina uma prateleira, eu vou terminar com esse exemplo, imagina uma estante, né? Uma estante que tem 10 prateleiras. A estante é a sua vida. Então, você tem a prateleira do casamento, dos filhos, do seu trabalho, do seu hobby, dos seus parentes. Então, a estante, que é a sua vida, não é o casamento, não é esse marido que te abandonou. A sua vida tem várias coisas e elas seguem e elas continuam e Deus vai te fortalecer. E se não tiver volta mesmo e você estiver liberada para um novo relacionamento, Deus pode trazer uma pessoa, sim, talvez melhor para você. Mas a grande pergunta é o que eu posso fazer para... Não é para eu ter uma pessoa melhor, mas é o que eu posso fazer com a graça de Deus para eu ser uma pessoa melhor. Pense com você mesma o que você pode aprender de quais foram os seus erros nesse casamento, porque pensa nisso também, senão você pode se colocar como vítima, né? Não existe casamento em que o problema é só de um, queridos. Não existe, né? Todos, marido e mulher, têm suas dificuldades. Então, pense nisso. Tem um cientista americano que estuda casamento, tem um livro em português chamado Por que os casamentos falham ou dão certo, John Gottman. Ele fala assim, as pessoas que se separaram e não pensaram quais foram os seus erros no relacionamento anterior, 50% separa de novo. E aquelas que separam de novo e não pensam quais foram os seus erros no relacionamento anterior, 75% separa de novo. Então, a questão é, o que você errou, aprenda para se você tiver um novo relacionamento, não repetir e não sofrer de novo. Muito obrigado. Doutor César, muito obrigado. Agradecemos essa mensagem do senhor, muitos comentários, muitos elogios. Deus seja louvado, que ele continue cuidando do senhor, da sua esposa, dos seus Amém. filhos e dos seus 5 netos. Eu queria que Amém. o senhor fizesse uma oração agora para nos despedir. Depois todos nós vamos abrir os nossos microfones e vamos dar um feliz sábado para todos. Tá bom? O senhor poderia orar pela gente? Vamos orar. Vamos orar. Deus, Criador do Universo, nós pedimos novamente para orar em nome do Senhor Jesus, porque através dele nós temos acesso ao Senhor pela bondade sua. Pai, muito obrigado pelo que foi falado hoje aqui e o que eu peço é que aquilo que cada um escutou do seu Espírito Santo, não tem a mínima noção do que o Senhor Deus, o Espírito Santo, falou para cada pessoa individualmente, mas ela sabe. Então, aquilo que mais impressionou a mente de cada irmão, cada irmã, eu peço que o Senhor relembre essa pessoa para ela pensar nisso, analisar, levar em oração e assim ter os benefícios que o Senhor tem para elas ao fazer essa análise e esse pensamento. Pedimos que o Senhor envie seus anjos e seu Santo Espírito sobre cada família para iluminá-los, para ajudá-los no seu estresse, para acalmar as crianças, para ajudar marido e esposa a terem vitórias pessoais sobre defeitos de caráter que vão trazer alívio para essa família. Pedimos que ajude aqueles que estão com situação bem complicada, conjugal, como foi levantado um caso aqui, que o Senhor fortaleça essa pessoa, que o Senhor ajude a crescer também como ser humano
e se apegar ao Senhor Jesus como o grande marido, o único que nunca frustra, né, a todos nós. Muito obrigado, abençoe o pastor José Mauro nesse ministério, nesse trabalho tão belíssimo que é o trabalho de um pastor que lida com o mais sublime do ser humano, que é a parte espiritual das pessoas. Quero ajudá-lo, Pai, dar seu Santo Espírito para ele, continuar esse trabalho ministerial, conduzindo esse rebanho para o Senhor Jesus. Abençoe a esposa dele também, a família dele, e aos visitantes, as pessoas que assistiram e que ainda não são membros da Igreja Adventista, abençoa também essas pessoas e que cada um de nós possamos compartilhar essas informações para ajudar outros indivíduos, especialmente as pessoas que estão aí fora esperando uma luz. Muito obrigado, nos dê um sábado com a sua presença, bem percebida para nossa mente, em nome de Jesus, amém.